pessoal, então agora a gente está começando oficialmente a nossa quarta sessão, quarto encontro do MUG, que a gente vai falar sobre certificações. E aí pode passar, Bruno. Certo. Tranquilo. E aí, já trazendo para vocês o nosso calendário de eventos, né? Como a gente sempre gosta de trazer, a gente tem previsto mais um encontro para o mês que vem. A gente vai ter uma sessão prática de lead scoring, então se tem dúvidas sobre como montar o seu lead scoring, como aplicar esse conceito na sua empresa, ou até mesmo o que é lead scoring, vai passar por tudo isso. Então, dia 16 de maio é o dia. Todos convidados, né? Todos convidadíssimos. Convidadíssimos. E aí, primeiro a gente vai falar do certificado aqui Adobe Marketing Engage Professional, que é conhecido mais popularmente como MCA, que é o Marketing Certified Associate. Então, é o primeiro certificado de todos. E pode passar aí, Bruno. Primeiro, para a gente ter uma visão geral de como que ele é e para que ele serve, né? Ele é um certificado introdutório, ele trata muito mais de questões voltadas à operação do Marketo, e por isso ele é recomendado para pessoas com cerca de 6 meses de experiência. Então você não precisa ser um mestre da ferramenta, você não precisa conhecer muito, ele vai certificar que você sabe operar o Marketo, que você sabe pegar, enviar um e-mail, criar uma landing page, tudo isso. Ele é o certificado mais básico, mas que já assegura que você tem um domínio, e isso pode ser um diferencial para a sua carreira. Tem 55 questões de múltipla escolha, e você tem que fazer ali cerca de 65% para passar. A gente vai fazer aqui algumas questões no quiz, que são inclusive questões derivadas do MCA, ou muito parecidas com o MCA, então vocês vão ter uma noção ali de quantos por cento vocês estão fazendo, para ver se já conseguem fazer esse exame, ou se precisam estudar um pouquinho mais. Ele tem um custo de $125 e é em inglês, então é bem interessante que vocês já estejam preparados e acostumados com as questões em inglês. A Adobe tem algumas questões de exemplo que vocês podem fazer no site. E ele é feito todo de casa, mas supervisionado via webcam. E aí tem um monte de regras que vocês têm que seguir, tipo, tem que estar usando webcam e microfone o tempo inteiro, não pode fechar a câmera, tem que estar sozinho dentro do ambiente, você não pode estar falando durante o exame, porque senão eles entendem que tem outra pessoa ouvindo. Não pode ter nada, basicamente, nenhum tipo de material ao redor de você, ou próximo de você. Você chega a ter que mostrar embaixo da sua mesa para provar que não tem nada na sua mesa, embaixo da sua mesa escondido. Então é tudo possível para garantir que vocês não colem e realmente não tentem colar, não é muito ético e não vai dar certo, assim. O exame é bem protegido e tenho certeza que todo mundo está aqui, que está interessado, consegue passar. Tirei o meu MCA lá no final de, não, no começo de 2021 e ele, assim, trazendo minha visão particular, você é uma pessoa que já usa a ferramenta, já tem um conhecimento do básico que acontece lá dentro, é curioso para saber as regras principais, estudou um pouco, você consegue passar. Bom, mas vamos seguir aqui para dar uma explicação mais geral de como funciona o Boa. exame. Ele tem como público-alvo, por ser um exame introdutório dentro do Marketo, pessoas que estão começando a trabalhar, que querem se tornar especialistas, querem se tornar experts no futuro, mas estão começando hoje, ou funções que não têm o Marketo como central. Então, aqui tem alguns exemplos, no site da Adobe tem mais uma lista inteira de cargos que utilizam, que podem se beneficiar do MCA, mas daqui são alguns principais que a gente trouxe de lá. Pode passar aí, Bruno. E quais são os principais conteúdos do exame? Vocês vão ver que os conteúdos, inclusive, se parecem muito alguns deles no MCA e no MCE, muito porque o que muda é o nível que você conhece. Então, o Bruno vai explicar um pouquinho mais do MCE, falando aqui do MCA, ele é muito mais introdutório. Então, construir e gerenciar programas é muito sobre você saber que tipo de programa você tem que usar para cada tipo de iniciativa. Eu quero importar uma lista, então tem que usar um programa do tipo default. Quero enviar um e-mail único, um programa do tipo e-mail. Como que você controla isso no geral? Quais são os tipos de programas que existem, para que eles servem, tudo mais. Construindo assets básicos de construção de landing page e e-mails, principalmente, mas também de smart lists. Definição e segmentação de públicos, então ainda mais ali dentro de Smart Lists e as diferenças entre Smart Lists, segmentações e todos os jeitos que você pode definir públicos dentro do Marketo. E um pouquinho ali sobre analisar e construir relatórios, uma parte bem menos cobrada e de novo é cobrado de um nível mais introdutório, que é,
se você quer tirar essa métrica, que relatório que você usaria? É muito mais no nível dia a dia e não no funcionamento profundo de um relatório dentro do Marketo. Boa. E aí, pode passar. Aqui é só para fechar, a gente tem alguns links úteis, a gente vai disponibilizar essa apresentação depois para vocês na página do Mug, como a gente sempre faz. E aqui são alguns links que vocês podem usar. O guia do exame, aqui tem todas as informações sobre o exame, a princípio todas elas em inglês. Questões práticas, então aqui vocês conseguem acessar questões práticas do MCA e testar seus conhecimentos. Além do quiz de hoje, vocês já vão testar o conhecimento de vocês. A inscrição no exame, então pelo Certmetrics que vocês fazem. E principais dúvidas. Tem algumas dores de cabeça que a gente passou já na hora de fazer a inscrição do exame? Algumas coisas de como que você vai pagar por ele e tudo mais. Vocês podem acabar tendo alguma dor no meio do caminho. Não sei se vale a pena, Bruno, depois compartilhar aquele e-mail que ajuda a gente a resolver esses problemas. Ah, o e-mail mágico? É, o e-mail mágico. Porque assim, a gente já passou por umas boas dores de cabeça tentando se inscrever em exames Sim, e tirar certificações. E é muito difícil conseguir o suporte adequado, o caminho adequado. A gente tem esse e-mail mágico que a gente manda para lá e são os caras que resolvem tudo sobre sua inscrição em certificações. Então, vale muito a sim. pena vocês terem e O e-mail ajuda mágico. bastante. Não, legal. Boa. Antes de eu entrar aqui na próxima sessão, vocês têm alguma pergunta? Estão com alguma dúvida sobre ou querem, enfim, aproveitar esse milestone aqui da apresentação para perguntar alguma coisa sobre o MCA? Dou-lhe uma. Beleza. O Lucas respondeu aqui, sem dúvidas. Então, bacana. Não. Legal, legal. Bom, então, igual o Lucas, assim como o Lucas comentou, o MCA é o primeiro nível de certificação de Marketo, tá? Pois o próximo nível é o o MCE, né? O MCE, que é o Marketo Certified Expert. E aqui o assunto começa a ficar um pouco mais profundo, tá? Tem a mesma estrutura, né, do MCA, né? A diferença é que, por se tratar de tópicos mais avançados, recomenda-se que pessoas com mais experiência, com mais tempo de ferramenta, né, façam esse exame, tá? São 50 questões, é necessário acertar 32 para passar, tá? É um pouquinho mais caro, né, $225, em inglês também. E também um exame supervisionado, né, igual o Lucas comentou no MCA, tá? E com todas as regras, todas as exigências aí para você fazer o exame de casa, né, para, enfim, para conseguir fazer o exame de casa, né? Aqui também, Só é só uma... queria, Oh, fala aí, Lucas. só queria colocar um complemento de uma pesquisa que a Adobe fez nesse último ano, Ah, boa. do porquê tirar certificações, né? Acho que muitas pessoas não têm essa visão tão clara e nem eles sabiam metrificar muito bem qual que é o diferencial de um profissional com certificação, qual que é a diferença que isso pode fazer para a sua carreira profissional. O que eles descobriram é que um profissional de marketing com MCE, no geral, ganha $10.000 a mais por ano do que um profissional sem. Isso é R$ 4.000 por mês de diferença. E assim, tanto eu quanto o Lucas, né, nós trabalhamos para consultorias de fora, né? E o valor da certificação no seu currículo, enfim, no seu LinkedIn, enfim, para sua vida profissional é muito grande, tá? Então, assim, essa pesquisa da Adobe tem eu e o Lucas aqui para comprovar que, olha, realmente é valorizado pelo mercado, né? E não é tipo, você vai tirar a certificação, vai chegar para o seu chefe no dia seguinte e falar, É, quero ganhar então mais $10.000 por ano, porque é isso que um certificado do MCE vale. Mas o aprendizado que você vai tirar com a certificação e o que você vai conseguir gerar de valor usando a ferramenta com isso vai te fazer chegar
Sim, nesse sim. nível de carreira, vai fazer você avançar muito mais nesse nível de carreira. E fora também, né, cara, é que acho que encurta a conversa, né? Sim, Tipo, pô, você trabalha com marketing? Não, trabalho, tá. Pô, o que você fez? Ah, fiz isso, fiz aquilo, sabe? Só que, pô, será? Se você chega com uma certificação, também ajuda muito, sabe? sim. Não, trabalho há tanto tempo, tenho certificação, já renovei, enfim, isso ajuda bastante, tá? E aqui tem... Opa, eu voltei aqui sem querer. Aqui tem também outro ponto que o custo da certificação, em dólar, né? Lógico, aqui $225, e do MCA também, né? 125, mas essa é a primeira certificação. Depois, a renovação dela, caso a sua certificação esteja válida ainda, a certificação é gratuita, a recertificação é gratuita, tá? Então, é Não é nem o supervisionado. nem supervisionado, a recertificação é mais tem perguntas mais difíceis, só que não é supervisionada. Thaís, a certificação é válida por 2 anos, tá? Se eu não me engano, o MCA é por 3. Opa, então MCA 3 anos, MCE 2 anos, tá? E, bom, antes da gente avançar aqui, aliás, vamos avançar, depois a gente fala do MCSA, tá, Lucas? O que você Eu queria acha? só dar um complemento aí entre a diferença do MCA e do MCE, principalmente quando o Thaís perguntou de recertificação. O MCA ele dura 3 anos, mas a ideia é que você não precise se recertificar em MCA. A ideia é que depois de três É, anos continuamente trabalhando com marketing, você vai continuar trabalhando com marketing, já faz que MCE. você consiga fazer o MCE ali. Até porque é esperado uma pessoa com 18 meses de experiência, terminando ali o MCA mais 3 anos, já vai ter mais do que o dobro disso. Então você consegue fazer o MCE já. Boa. Tem esse detalhe aí mesmo que realmente, né? Tem. Legal. Então, público-alvo, posições com um pouco mais de bagagem aí, né, na carreira de marketing digital, então gerente, especialista de operações de marketing, gerente, especialista, analista de marketing digital, campanhas de marketing, consultores, né, no nosso caso aqui, e também gerente, especialista, expert de automação de marketing, tá? Esse cargo, né, Market Automation Manager, acho que é muito mais comum lá fora do que aqui, né? Porque acho que aqui acaba caindo muito mais no guarda-chuva de marketing digital ou de CRM, campanhas, do que propriamente uma cadeira dedicada para automação, né? E em relação aos tópicos, né, a estrutura é parecida com o MCA, só que, igual o Lucas comentou já, a diferença é o nível de profundidade das perguntas, tá? Então, aqui, quando a gente fala de administração e manutenção de Marketo, a gente está falando de administração da instância, tá? Então, aqui a gente está falando de permissão de usuários, a gente está falando de criação de workspace, de partition, diferenças entre ambos, criação de campo, tipos de campo, é, criação de canais, tags, configuração de DKIM, de QIM, SPF, tudo isso em relação à implementação, tá? Então, mais no detalhe mesmo, tá? E aqui isso, eu não tenho certeza se o MCA tá assim também, tá? Mas a Adobe ela mudou um pouco a abordagem de como as perguntas são feitas hoje. Então, quando eu tirei a minha primeira certificação em 2020, as perguntas eram muito mais do tipo, olha, é, qual, é, qual função tem você, sei lá, quando você clica no painel de setup do relatório, quais funções você tem, sabe? Então, o negócio era muito específico. Hoje, as perguntas, elas são muito mais voltadas para um case, né, um cenário ali, sabe? Sei lá, Lucas, gerente de marketing, está montando uma campanha e alguns leads não receberam e-mail. Quais as possíveis causas? Tá? Então, além de você ter que conhecer a ferramenta, você também precisa ter um conhecimento da operação, né, dos problemas, né, que podem acontecer, né, e como você consegue relacionar as diferentes causas, né, e soluções dentro da ferramenta para chegar na resposta, tá? Então, a parte
de atividades de marketing e gerenciamento de campanhas, ela tem vários casos, assim, vários cenários, assim, para você, enfim, elaborar e responder as perguntas, tá? Depois, gerenciamento de leads, gerenciamento de dados, relatórios e boas práticas, tá? Eu fiz a minha recertificação agora em abril, no começo do mês, e, por exemplo, eu tive só uma pergunta de boas práticas e uma pergunta de relatórios, tá? E todo o resto foram das outras categorias, tá? Então não quer dizer que o exame também vai ter sempre esse peso certinho assim, tá? Às vezes enfim, o sorteio ali das perguntas acaba priorizando uma outra categoria, tá? Aqui também alguns recursos aí para a gente poder consultar, né? O guia do exame, e assim, isso é bem legal porque com o guia do exame, questão prática, documentação do Marketo, o Marketo Nation mesmo, né? O fórum e a própria acesso à ferramenta ali, né? No dia a dia, já são bem já são suficientes para conseguir fazer o exame, tá? Acho que isso é bem, assim, lógico, que é detalhado, né? Um pouco mais no detalhe, mas dá para passar tranquilo, tá? Antes da gente avançar, a gente só trouxe essas duas certificações, né, Lucas? Mas tem a certificação Jedi também, né? Que é o MCSA, que é o Marketo Certified Solutions Architect, tá? Que é a certificação voltada para arquitetos de solução, né? Seja consultores, né? Ou, enfim, admins de empresa e tudo mais. E essa certificação ela é muito mais complexa, porque daí você começa a falar de gerenciamento de projetos, de implementação, abordagem para migração entre plataformas. Muita coisa sobre ciclo de vida do usuário, do cliente, Exatamente, ciclo de como vida do modelar, cliente, melhores práticas, treinamento de usuários, tem integração, até, tudo que é possível. sim, tem até algumas perguntas que são assim, você está num projeto, você tem determinado cenário, identifique os stakeholders que poderão te fornecer as respostas sobre determinado problema encontrado na reunião, sabe? Então é, ele é tanto voltado para questões técnicas de marketing, mas também para questão de venda de solução. E venda de solução não é propriamente dito você vender ao marketing, tá? É venda de solução, seja você como consultor vendendo para um cliente, como venda de solução interna para você conversar com o seu diretor ou com a matriz, enfim, é um pouco mais amplo, né, o escopo. E, Rafael, assim, sem o acesso ao admin, eu acho bem complicado, tá? Porque tem algumas perguntas, principalmente aqui na seção de administração, que, lógico, você pode estudar pela documentação, né? Você pode ver, pode ver vídeo, né? Você pode, enfim, encontrar outras maneiras de entender como funciona. Só que o ideal é você ter essa vivência e prática, tá? Mas assim também, poxa, 12%, tá? Cara, se cair duas ou três questões disso, poxa, você ainda tem 47 aqui para chegar no, no resultado, tá? Eu vou trazer outra visão aqui que eu fiz o MCE justamente sem ter É, o console de admin. E, assim, precisei estudar muito mais essa parte, sim. fazer muito mais questões sobre admin, ver cursos específicos, vídeos de outros MUGs ao redor do mundo sobre admin.
mas deu bom, foi só bem mais difícil. E aí o ponto Ah, positivo é quando você tiver uma instância com admin, você já vai saber muito mais mexer nessa parte. E também você pode trazer como um caso de uso e vender que você deveria ter o acesso ao admin para sua empresa. Que você já é um MCR, você já é certificado, você Adobe garante que você sabe tudo isso, então você pode ter acesso e pode conseguir descomplicar muita coisa dentro da sua empresa. sim, sim. E assim também, o peso aqui, acho que, assim, igual vestibular, né, cara? Você não sabe tudo, você, sei lá, você é bom em biologia, é bom em história, ou não é bom em história, mas é bom em biologia, não sei. Aí você tem que acertar 65% da prova. Tá? Se você errar todas de gerenciamento de leads, por exemplo, você não vai ter o seu exame zerado. Tá? Então, sim, dá para fazer a prova sim. E sim, Thaís, você precisa pagar pela, pela segunda tentativa. Tá? Acho que é 50% do valor, se eu não me engano. Tá? Mas precisa pagar sim. Tá? E alguma coisa mais aí, Lucas, que você queira adicionar aí, cara, sobre a MCE? Não, acho que não, acho que é isso. Vamos... Ah, se eu te contar aqui um problema que eu tive aqui, que o Ah, e-mail mágico me ajudou aqui. Quando eu fui fazer a minha primeira certificação, eu, enfim, me cadastrei e tudo mais. E no dia eu fui entrar e o exame não. Enfim, eu tava mega nervoso, né? Que eu queria passar logo, né? Eu tinha prometido no trabalho que ia passar, né? Senão eles não iam pagar para mim, né? Enfim. Daí, no que eu fui entrar, acesso negado, não lembro ao certo a mensagem, mas eu não consegui acessar o exame, exame não disponível, exame não disponível. Eu, caramba, daí eu, poxa, o que aconteceu? Daí eu peguei esse e-mail de certificação com o pessoal que trabalhava comigo numa outra empresa. Daí eu mandei, responderam rapidinho. E acontece que eles não colocavam o fuso horário no horário do exame. Então eu estava 2 horas adiantado para o exame. Eu fui fazer esse exame, era 11 horas da noite daqui, porque eu tinha marcado para as 9, né? E estava EST, então deu meia-noite e pouquinho aqui, eu falando com a minha esposa, passei, deixa eu dormir e tal. Mas, enfim, o e-mail mágico me salvou, gente. Então, beleza. não. Bora aí, Lucas? Bora lá então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos começar o quiz, que eu sei Vamos? que é a parte que vocês estão mais ansiosos. Eu vou mandar o link aqui dentro no chat. E como é que vai funcionar o nosso quiz? Deixa eu compartilhar minha tela também. A gente tem 15 questões. Tá? A gente vai passar por todas elas. Podem ir entrando e colocando o nomezinho de vocês. Vamos ver aí o nome aparecendo. A gente vai passar por todas elas, vocês vão responder, vai aparecendo o ranking questão a questão. E a gente vai comentando também as questões, as respostas corretas, tudo isso aqui para vocês também aprenderem, né? A ideia não é só distribuir iFood para os 3 melhores, mas também que todos ganhem conhecimento aqui. E, e as questões, elas estão mais ou menos em ordem de dificuldade, tá? Então, sigam mais ou menos isso como um feeling de, não quer dizer que sempre é uma mais difícil que a outra, mas no geral as 5 primeiras são questões um pouco mais simples, as 5 do meio são mais médias e as 5 últimas um pouco mais difíceis. Então isso pode também trazer um feeling para vocês de, olha, eu tô bem, eu não tô bem, eu consigo fazer o MCA, eu consigo fazer o MCE. Depois só fala quem é o 4110087, que a gente vai precisar pegar esses nomes das pessoas que ganharem para entrar em contato para pegar alguns dados de vocês depois para fazer o envio do gift card, tá bom? Só se o 410087 não quiser, né? Daí tudo bem, ele É, doa pro próximo. o Aí, ó, foi só 41187 falar que o Lucas foi falou, o... ó. Simples assim, simples assim. Tranquilo, Lucas. Acontece.
acontece com todos. Ah, A gente já beleza. tem 7 participantes, em Acho que teoria tá falta faltando um, uma né? pessoa. Quem que tá faltando? Acho que é a Laís. Eita, Sumiu um. Ah, o Lucas vai o voltar, eu acho. Lucas vai Aí arrumar o nome aí. vai arrumar o nome. Thaís, se quiser participar, pode entrar. Ah, a Thaís já tá aí. É a Laís. Lá, isso. Beleza. Aí, boa. Vamos começar então, né? E aí, Laís, hoje não, Faro? Parece que foi um Ah, hoje o não código faz. não funcionou, hein? Opa, código 41087. Ah, tem 2 zeros, hein? 0087, esse é o código. Pera lá. Aí, agora funcionou, boa, Laís. Hoje sim. Ah, e um disclaimer, eu e Bruno somos fãs de The Office, então sempre tem GIF de Ah, The Office no meio sim. das perguntas. É. Mas bora lá, então, vamos começar. Nosso quiz MCA. Seu objetivo é gerar novos leads na sua base de dados. Qual estratégia você deveria usar? Tempo conta, viu, pessoal? As respostas mais rápidas ganham mais pontos. Ah, Um ponto importante aqui. Mas essa é mais para a gente ir aquecendo. Boa. Então, aqui é mais sobre a questão de estratégia mesmo, de marketing e marketing digital. A pessoa respondeu correio, outra respondeu e-mail marketing e quatro responderam e-mail marketing, uma respondeu online ads. Mas você quer gerar novos leads na sua base de dados, você não pode usar o e-mail marketing porque você ainda não tem um e-mail dessas pessoas. Então, o caminho correto seria usar ads online ou algum outro meio de gerar leads, como gated content, landing pages, coisas assim. sim. Comentar mais alguma coisa, Bruno? Cara, não, até feira também, né? Que é a gente olhar para as respostas aqui pensando em aquisição de novos nomes, né? Exatamente. Ah, E aí acho que ela está com por ser... problema lá, hein, cara. A Laís está com um problema? É, não apareceu as alternativas. Ah, entendi. Você tem que olhar as alternativas aqui e clicar na cor apenas no seu Kahoot. Só vai aparecer a cor para vocês, eu acho. Não vai aparecer as alternativas. As alternativas aparecem aqui. Tá. Beleza. Mas foi um aquecimento aqui. É, E essa questão é muito voltada justamente a pensar em gerar novos leads. Acho que por ser marketo dá uma enganada pensando, vai ser e-mail marketing porque é marketo. Mas não necessariamente. Aí a Thaís começou muito bem. Então Ah, vamos para o. beleza. Boa. Então lembrando, vamos ver as respostas aqui e responder no celular ou na outra tela. Qual dos seguintes não é um benefício de usar MyTokens em um programa? Então foco aí no não. 0. Boa. Então aqui, a grande questão é qual dos seguintes não é um benefício de usar MyTokens em um programa. MyTokens são tokens personalizados que você cria dentro de programas, às vezes para colocar os seus links, todos que vão dentro de um e-mail, ou para colocar o ano, a data, isso tudo, às vezes a gente usa MyTokens, e eles são específicos do seu programa. Então, o grande benefício dele não é sobre personalização. Ele é muito mais sobre consistência, garantir que o seu programa está seguindo melhores práticas, reduzir a quantidade de tempo para criar um novo programa, porque você já tem aqueles tokens antigos vindo do programa anterior. E ele garante a aplicação de boas práticas entre membros da equipe também. O que ele não faz é personalizar e-mails landing pages, diferente de tokens normais,
tokens que a gente conhece, que a gente usa, lead tokens, company tokens, que puxam informações da base de dados para substituir. Podemos passar, então? Sim. Vamos lá. Opa, deixa eu falar isso aí. Vamos lá. Um pré-requisito para usar Dynamic Content é ter o que aprovado? Legal, vamos lá. Bom, sim, precisamos ter uma segmentação aprovada para conseguir usar Dynamic Content, seja numa landing page ou em um e-mail, tá? E lembrando que segmentação também está disponível numa Smart List para você filtrar pessoas também, tá bom? E você também consegue usar segmentação para criar snippets dinâmicos também, né? Sim, sim. Então, sempre para usar Dynamic Content, tem que ter uma segmentação ali atrás. No final, você vai precisar também ter um landing page e um e-mail, e você cria a partir de mais ou menos uma Smart List, é um pouco diferente, mas o grande ponto, o fundamento de Dynamic Content é a segmentação, né? Aí a Thaís dispara, junto do Rafael agora. Se você adicionar 2 triggers em uma Smart Campaign, eles terão automaticamente que relação? Então, lá nos Advanced Filters, lá nos filtros, você pode colocar, eles podem ser E ou o Advanced ou nenhum das anteriores. Opa. Quer explicar aí, Bruno? Sim, bom, quando a gente coloca 2 triggers, ou mais de 2 triggers mais de um trigger, na verdade, né? Numa Smart Campaign, automaticamente. Aliás, melhor, deixa eu separar aqui. Quando a gente coloca mais de um filtro numa Smart Campaign, ou numa Smart List, enfim, vocês conseguem ver que o Advanced Filters ele fica habilitado. Só que quando a gente coloca 2 triggers, ou melhor, 3 triggers, ele não vai ativar. Ele não vai habilitar. Ele só vai habilitar quando você colocar outros filtros. Porque o trigger, ele sempre vai entrar como ou. Sempre. Não tem como você colocar o trigger como e, porque senão você vai estar contando que duas ações vão ter que acontecer ao mesmo tempo, sabe? Tipo, não tem como, sabe? Tipo, a pessoa abriu o e-mail e clicou no link ao mesmo tempo, não existe isso. Então, trigger é sempre em relação com ou. Só que assim, você pode ter vários triggers diferentes, tipo, clicou no e-mail, preencheu o formulário, sei lá, teve o programa, o status no programa mudou para attended, por exemplo. E depois você tem alguns filtros, sei lá, não faz parte da segmentação estudante, pessoa de São Paulo e não é MQL. E se você quiser ter uma relação diferente entre os filtros, você pode. Você pode ter e ou fazer ou fazer advanced. Mas os triggers vão ser sempre ou. Justamente por causa disso. Os triggers estão sempre olhando para algo que aconteceu instantaneamente. Então, não dá para É, duas coisas acontecerem ao mesmo tempo instantaneamente. ele tá sempre ouvindo, né? Tá sempre ouvindo Exato. esperando uma ação acontecer, enfim. Boa. Pessoas que se desinscreveram do seu Marketo vão receber e-mails operacionais? Verdadeiro ou falso? Ah, verdadeiro, então quase todo mundo aí escolheu a resposta certa. Sim, e-mails operacionais são justamente e-mails que o Ignoram. consumidor está esperando. Então, por É. exemplo, você fez uma compra online, você está esperando receber um e-mail de confirmação. Esse é um e-mail operacional. Você se inscreveu num webinar, escreveu para vir aqui hoje, está esperando receber um e-mail com o link, com as informações. São e-mails operacionais e eles totalmente dentro do Marketo ignoram o unsubscribed, tudo bem por LGPD e por todas as regulamentações, que você não pode adicionar conteúdos promocionais nesses e-mails. Boa. Exatamente, Lucas. E fora também que
Isso é mais um ponto para usar e-mails operacionais somente em comunicações operacionais, né? Para você respeitar a privacidade, né? E as preferências de comunicação da pessoa. Né? Vamos lá. Inclusive, se você mandar muito e-mail operacional da sua instância, você vai receber um e-mail do Marketo para entender o que está acontecendo. Tá? Então, você leva um puxão de orelha. E Thaís continua na frente, agora seguida de Rafael e Roberta. Se um time te pede para importar rapidamente uma lista no Marketo para enviar uma comunicação, você deve. Esse GIF é muito bom, hein? Grande Kevin. Quatro, três, dois, 0. Opa! Boa, todo mundo, hein? Não tem nem o que Aí. explicar. Não, mas isso Ah, daqui é algo que é muito excelente essa agora, né? Porque realmente, sim. receber uma lista, a primeira coisa que você faz é Excel, olha, limpa, depois salva como CSV ou TF8 e importa. É. Uma lista mal importada gera muita dor de cabeça no futuro. Porra! Aí seguimos com o nosso top 3, Thaís, disparada no primeiro lugar. O CTO em Email Performance Reports é calculado como? Cara, você estava muito inspirado quando você escolheu esses GIFs, hein? Parabéns, cara. Tava. Ó, Poxa. inspirador. Boa. Essa daqui é uma questão muito tricky de certificação. A gente, Pegadinha, cara. é, Pegadinha, total. mas direto cai. Direto. A gente Sim. estava até discutindo quando a gente estava fazendo que essas horas eu tenho que olhar a documentação do Marketo. Mas o CTO, que é o Click to Open, né, a divisão de quantas pessoas clicaram por quantas pessoas abriram, ela não conta pessoas que clicaram 2, 3, 4, 5, 6 vezes. É como se as pessoas só tivessem clicado uma vez. Então, por isso ele é calculado como cliques únicos. Então, pessoas que clicaram, independente de quantas vezes, dividido por aberturas únicas, que é pessoas que abriram, independente de quantas vezes elas abriram. Boa. E aí, se você quer ver o número de cliques mesmo em cada link, você tem que ir lá no e-mail link performance report. O e-mail performance report sempre vai estar mostrado os números únicos, pessoas que clicaram, pessoas que abriram, pessoas que clicaram dividido pelas pessoas que abriram. Boa. E ó o Vanley E- encostando. Eita, tá dando farol. Não, ainda não. Ainda não. Que feature nos formulários do Marketo permite que um lead, ao escolher uma alternativa, veja novas questões a responder? Boa. Opa! Visibility rules. Isso mesmo. Você consegue criar exibição dinâmica de campos de acordo com resultados de valores selecionados. Muito bom. Temos o nosso top 3 aí, vamos seguir. No Smart Campaign, para enviar e-mail para os leads criados via formulário e que também visitaram o site, qual lógica usar? Boa. Isso mesmo. E aqui é importante a gente lembrar que a gente tem tanto triggers relacionados a formulário, visita de site, quanto filtros, né, que vão olhar para as atividades passadas, tá? E aqui, sim, a gente precisa usar todos os filtros, né? Deixar lá como all o nosso Exatamente, eu campo gostei. de filters. Aliás, advanced filters. Aliás, não, É, filters só. filtro, só. Não avançados. É, porque você só quer enviar um e-mail para quem visitou um site e
foi criado por um formulário. Então, Não, sim, existem a as seção lá em funções. cima é filters, daí quando você coloca mais um Entendi. campo, daí habilita o Advanced Filters. Sim. Boa. Chegando no final, hein, gente? Estamos quase, estamos quase. Que tipo de programa deve ser usado para enviar diversos conteúdos por algum tempo de modo sistemático e cadenciado? Eita, isso aí foi dado, hein, cara? Poxa. Não fala assim, as pessoas vão sentir pressão. Vamos lá, então, a Boa. maioria aí. É, a É maioria. um, é um programa de engajamento. Programa de engajamento você Ah, consegue criar streams que vão enviar e-mails ou algum outro tipo de conteúdo por algum outro canal específico, com uma cadência que você queira, ele faz isso de modo automatizado. Programas de e-mail e programas de evento, programas de e-mail eles enviam e-mail uma vez só, então você não consegue ficar repetindo ali dentro de um mesmo programa um envio, nem muito menos de forma automatizada, é, nem programas de evento. mas assim, mas dá para entender aqui que no contexto de campanha, se a gente pensar num contexto maior aqui, vários e-mails, tudo, um programa de e-mail ele serve, mas para enviar o e-mail uma vez somente. Você pode fazer um envio cadenciado, mas a grande vantagem no programa de engajamento é que a gente consegue colocar pessoas, a gente consegue ativar esse programa e deixar ele lá na instância, e sei lá, pessoas que preencheram o formulário amanhã, daqui a um mês, elas podem ser colocadas direto no programa de forma automática, seguindo as regras de envio ou de, enfim, pode tirar a pessoa, né? Enfim, dá para Sim. brincar bastante com esse tipo de programa. Mas dá para entender o porquê da dúvida de outros tipos de programa também, né? Porque você consegue, até num programa de evento, por exemplo, você consegue também, sei lá, Criar uma automação ali dentro. coloca umas smart campaigns lá para fazer o envio do primeiro, segundo, terceiro convite, por exemplo. Só que também é uma vez só, né? O programa de engajamento ele faz isso de forma sistemática. E muito mais fácil de ser configurado. Ah, sim. Muito Ele é mais. meio esquisito, né? Mas ele é muito bom, né? Depois você pega o feeling Depois você dele. pega a manha, vai que vai. Ó, Thaís tá no grau e Roberta voltou pro top 3 aí. Eita. Chegando nas últimas questões, nas últimas 5. Ixi. Vamos Qual lá, situação é gente. apropriada para redefinir a pontuação de um cliente para zero no seu lead scoring? Se você não souber, já se prepara para o dia 16 de maio que a gente vai falar sobre isso. Boa, a maioria aí conseguiu também. Você redefine a pontuação de um cliente para zero no seu lead scoring quando ele está muito tempo inativo, quando, Boa. por exemplo, há um ano ele está inativo, não está interagindo com sua marca, não está interagindo com e-mail, landing page, nem nada do tipo. Você volta ele para zero porque você entende que ele não está interessado em nada, ele está totalmente inativo. Aqui só um parênteses. É, tipo, a gente aqui, no caso de um programa de scoring, sem dar muito spoiler da próxima sessão, mas a gente, nessa situação aqui, a gente zeraria o behavior score. Demographic Sim, continua, tá? Então, é só para fazer essa distinção, porque a gente tem duas dimensões, né, no lead scoring. Verdade, duas dimensões possíveis, né? A gente pode colocar mais de duas, enfim. Mas aqui a gente está sim, falando do específico do behavioral scoring. exato. Boa! O Vanley voltou agora, essa disputa tá boa entre Vanley e Roberta. Caramba! E Rafael com 4 respostas seguidas. Vamos lá, gente. Quais os segundos tipos de campo permitem fazer cálculos matemáticos básicos? Cara, esse episódio é muito bom. Parkour? Boa. Boa. Exatamente. O único tipo de campo no Marketo que permite esse conta de mais e menos é score, tá? Eu já tive cliente já pedindo para fazer score com diferentes pesos, sabe? 10%, 15%, não sei o quê. Mas infelizmente no Marketo não dá. Mas acho que no Eloqua dá para fazer isso também, tá? Mas no dá pra fazer isso, não também, né? Dá para fazer isso. Mas o Marketo é mais ou menos. Mais ou menos e igual, na verdade, né?
Número não dá para fazer, você só pode colocar um número específico, você não pode somar nem subtrair. E fórmula seria basicamente isso, só que no Salesforce. É. Sim. E troca de novo, Rafael, com Eita. 5 respostas seguidas, ó. Quais os tipos de programa disponíveis no Marketo? E aí, e aí, e aí. Bum. A maioria aqui também. Então são Boa. 4 tipos diferentes: Default, Evento, Engagement e E-mail. O Nurture aqui é quase que uma pegadinha, porque Nurture é o canal. É, Engagement é o tipo de programa. Então, exatamente. quem colocou a C aí chegou bem perto, mas é importante saber essa distinção, porque cai também. Sim. Tá? E vamos, tá aí 6 respostas corretas, tá? Caramba. Vai sair daqui certificada. A mesma pergunta, só que agora para Via API do API no Marketo. Marketo. Usando a API, quais são os tipos de programa disponíveis? Caramba! Ô, louco, exatamente. Via API a gente tem uma distinção entre programas de evento e programas de webinar. Muito bom. E agora para a última pergunta, ó, chegando ao fim. Tananã. Uma person no Marketo pode ser o que no Salesforce? Uma pessoa no Marketo pode ser o que no Salesforce? Boa. Boa. Opa, então o Contatos e pessoal leads, exatamente. tá sabendo bem do sync, pessoal. Ah, só que assim, não somente isso, né? Você pode É, ter uma pessoa no Marketo, pode ser sei lá, um partner no Salesforce, pode ser um pode. agent, qualquer outra coisa, né? É, muito Mas pela sync bom. natural, eles vão Não, principalmente para contatos e leads ali. sim, sim, sim. Vamos ver o nosso top 3, então. Quem ganhou aí o pódio? Terceiro lugar, Roberta. Parabéns aí, Roberta. Em segundo Aí, lugar, Rafael. boa. Em primeiro lugar, Thaís. Parabéns, pessoal. Aí, parabéns aí, galera. E logo em seguida ficou o Vanley e a Laís. Parabéns para todos que participaram. Boa. O mais importante, claro que vocês vão ganhar um prêmio, né? Mas o mais importante aqui é o aprendizado. É, vamos entrar em contato com vocês para pegar os dados de vocês para enviar esse gift card. E vamos para uma sessão de Q&A agora, Bruno? Bora. Legal. Aqui de É, acho compartilhar, que tá? acho que essas perguntas aí acho que deu para dar um gostinho aí de como que é o exame, né? Acho que isso bacana, né? Espero que o pessoal tenha aprendido alguma coisinha aí também que dê para usar no dia a dia. Isso aí, gente. Tem muitas Ah, pegadinhas, mas, poxa, assim mesmo, Roberta. É terrível. e se você errou algumas questões, ficou meio triste, cara, não fique triste por isso. Tem muita, muita, muita pegadinha, muito detalhe que quem não vai tirar a certificação não está estudando para isso, não está preparado. Então, Ah, vai eu pegar vou uns parar. materiais. Deixa eu parar a Ah, gravação aqui do Q&A boa. aqui, tá? A gente faz certo. Dá pra gente ficar um pouquinho mais